Oi, eu sou o Ronan. Não, não, esse não falava assim. Oi, eu sou o Wendel. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje vamos falar aqui de um assunto que vira e mexe as pessoas me perguntam ou pedem para eu falar no canal aqui, que é sobre a dublagem de games, que na verdade, tecnicamente, não se chama de dublagem, né? O mercado costuma chamar de localização. Então a gente localiza a dublagem, não dubla. A gente localiza o game e não dubla o game. 90% do game, ou às vezes 100%, a gente faz sem imagem, né? Você não tem uma imagem, assim como um filme, um desenho, onde a gente vai seguindo ali a imagem, os trejeitos, os movimentos labiais. A gente trabalha basicamente apenas com a referência de áudio, ou seja, a gente tem só o original no fone, inglês, japonês, enfim. A gente tem só o original e depois você grava tentando fazer no mesmo ritmo, respeitando as pausas, né, dando a mesma intensidade, a mesma interpretação que você ouviu no original. Então, é um trabalho que depende muito do ouvido do dublador, né, dessa capacidade, dessa sensibilidade de perceber como é que está sendo dito aquela fala e fazer da maneira mais próxima possível. Quando tem a imagem no game, mas na hora que a gente está fazendo não tem a imagem, muitas vezes o sincronismo fica um pouco prejudicado, né, porque você não viu como é que é o movimento labial. Imagina que eles fazem a localização em 20, 30 línguas. Tem que ter o texto, a tradução de tudo isso, tem que ter a programação de cada personagem, inclusive aquelas vozes que ficam ao fundo às vezes, rádio, TV, tudo isso, né, tem que ser traduzido, colocado em roteiro e também gravado. Muitos games ainda chegam simplesmente legendado, né? Por que isso acontece? É uma sacanagem. Não é exatamente isso. É uma questão de orçamento, né? Localizar um game com atores acaba sendo muito mais caro do que simplesmente legendar. É claro que não é o mundo ideal, mas acaba acontecendo isso por uma questão de custo, né? Por isso que é importante essa adequação, né, do mercado, dos dubladores, a essa nova mídia que chega pra gente, porque às vezes você deixa até de trabalhar, porque acaba legendando em função do custo, né, da localização. Quando perguntam se é mais fácil dublar game do que filme ou desenho, não dá para comparar, porque como vocês viram, é muito diferente. Um game, grande parte das vezes, ele é do tamanho de 30 longas-metragens, né? Longa-metragens. Do tamanho de 30 filmes, né? Mais ou menos. Pelo tempo de duração que o jogo vai ter, né? E também pelo número de personagens que acabam entrando no game. É claro que existem games que são pequenininhos, são menores, mas os que a gente tem feito aqui na Unidub, a gente tem feito a localização de games muito legais, muito grandes, e eu não posso falar, né? Vocês sabem disso, que a gente tem sempre contrato de confidencialidade e tal. Grand Chase, né? Que eu dublei o Ronan, pela honra de Canaban, não tinha voz original. Então o dublador tinha mais liberdade para fazer. É claro que também é difícil, porque de repente você tem uma frase ali que você não necessariamente sabe qual é o contexto daquilo. Então os produtores, na maioria das vezes, estavam juntos, e aí quando a gente tinha alguma dúvida a respeito de como é que é essa fala, ele tá triste, tá nervoso, tá no meio da batalha, o que ele quer dizer? Tá sendo irônico, né? Então, a dificuldade é um pouco essa, porque você aí tá sem referência, inclusive de áudio. O League of Legends, que é dublado aqui na Unidub, onde eu fiz o Lee Sin, né? Um personagem que eu gostei muito, e as pessoas sempre falam, né, que ele tinha uma fala que é mais ou menos assim: a cegueira não é empecilho contra adversários fedorentos. Tem também uma frase que eu achei engraçado quando eu estava gravando, que era: eu posso ouvir você teclar. O League of Legends, por exemplo, a gente nunca tem imagem, porém tem sempre um desenho, uma foto do personagem, e a gente grava ouvindo o original. Então isso ajuda bastante. Mas é um game onde a gente tem muita liberdade para às vezes mexer no texto, para dar
um pitaco ali, para colocar alguma coisa a mais. Então eu acho que acaba contribuindo e ficando muito legal. Não, não. Eu não fiz, eu não sei nada a respeito de localização de game de Dragon Ball. Ah, outra polêmica que envolve games são os Star Talents, né? Então, um caso que ficou super agitado na internet foi, por exemplo, o Roger e a Peach, né? Dublando, localizando os games, fazendo aqueles personagens. Na verdade, eu não posso opinar muito, né? Eu não estava lá, não fui eu que escolhi, não fui eu que dirigi, não fui eu que nada, então não me sinto tanto no direito de comentar. Porém, né, eu sempre prefiro que os trabalhos, especialmente de interpretação, seja feito por atores, porque, obviamente, os atores têm por princípio saber interpretar, né? Então fica muito mais fácil você dar vida e verdade a um personagem se você tem uma determinada prática naquilo. Eles foram lá, né, foram chamados para um trabalho pelo qual receberam e eles foram fazer o trabalho. Eu acho que a direção pode ajudar muito no processo de gravação. E, como eu falei, eu não estava lá, eu não sei dizer até que ponto eles foram dirigidos ou não, porque como eles estão fazendo uma coisa que nunca fizeram, eles partem do princípio que está dando certo, que eles estão fazendo direito. Então, talvez fosse necessária uma intervenção maior, uma participação maior, gastar mais tempo para que o trabalho ficasse melhor. Às vezes, durante esse processo de gravação, tinha gente fazendo making-off, gente para fazer entrevista, gente para tirar foto, horário de estúdio apertado, ou agenda deles apertada, e aí tudo isso, obviamente, vai influenciar na qualidade final do trabalho. Acho que eles foram um pouco penalizados demais, né? Sendo criticados o máximo possível, quando nem sempre a culpa era totalmente deles. Talvez até a menor parcela de culpa nessa história toda tenha sido deles. Espero que eu tenha esclarecido um pouco algumas dúvidas aí de um ou de outro que sempre me pede. E mais dúvidas, coloca aqui nos comentários. Não deixe de dar o seu like e de compartilhar o canal para todos os seus amigos, tá legal? É isso aí, assinem o canal e é nóis no game!